O fato de Lutero ter desenvolvido uma crítica cada vez mais forte contra Aristóteles a partir de 1509 foi causa de tanta confusão que sua crítica ao filósofo grego não tem sido vista como algo especificamente vinculado à sua descoberta teológica. O que não foi suficientemente levado em consideração, porém, é que os motivos para a crítica de Lutero contra Aristóteles sofreram uma mudança radical no fim de 1515 e que a natureza dessa mudança é imediatamente explicável à luz de sua descoberta. Desde o período da Alta Escolástica, as categorias aristotélicas haviam sido empregadas no discurso teológico com resultados muitas vezes valiosos. O emprego de Aristóteles nesses assuntos, no entanto, era visto com intensa desconfiança por vários teólogos do período da Baixa Idade Média, como, por exemplo, por Ugolino de Orvieto, agostiniano como Lutero. Ugolino lançou o que pode ser considerado um dos ataques mais ferozes contra a intrusão de Aristóteles na teologia que podem ser encontrados na Idade Média e voltou sua crítica principalmente contra o emprego da ética de Aristóteles por parte de certos teólogos não identificados. Em especial, Ugolino chamou a atenção para a intrusão inevitável na teologia de conceitos falsos de Deus que resultaram dessa prática. É bem provável que Lutero tenha conhecido as críticas de Ugolino a Aristóteles, no mais tardar em 1514, fato que pode muito bem ter sido refletido em vários comentários que ele fez em suas obras mais antigas. A crítica de Lutero a Aristóteles, como a encontrada nas Randbemerkungen, notas marginais de 1509 e 1510, dirige-se contra a incompatibilidade entre teologia e filosofia. A teologia se ocupa com os assuntos do céu, a filosofia com os assuntos da terra. Transformar teólogos em filósofos pode ser comparado com a transformação dos pássaros do céu em peixes do mar. Em outras palavras, as duas disciplinas devem ser diferenciadas com base em seu objeto temático. Enquanto a crítica de Lutero se dirige contra Aristóteles em particular, seus comentários se dirigem também contra a filosofia em geral. No entanto, em 1517, tudo isso mudou. A ira de Lutero se volta agora contra a ética de Aristóteles e algumas outras entidades. Os ataques de Lutero contra os inimigos do Evangelho envolvem frequentemente a vinculação de Ratio, Lex, Aristóteles e os juristas em algo que, à primeira vista, parece ser uma aliança um tanto implausível de forças contra o Evangelho. No entanto, após uma análise minuciosa, tudo isso tem um fator em comum que é de importância imediata à luz da nossa discussão da natureza da descoberta teológica de Lutero. A justitia é sempre definida como redens unicuique quod sum est. Foi precisamente essa definição de justiça como proporcionar a alguém o que lhe cabe que tanto aterrorizou o jovem Lutero enquanto lutava para entender como a ideia de um Deus justo podia ser o Evangelho. Além do mais, a equação de Aristóteles de rho dikaios e rho nominos significa inevitavelmente que a pessoa justa é vista como aquela que segue a lei. Uma opinião que Lutero mais tarde viria a atribuir à razão. Ratio docet, si vis vivere Deo, oportet te legem servare. Semelhantemente, o dictum aristotélico de que alguém se torna justo pela realização de atos justos é rejeitado por Lutero. É apenas quando alguém é justificado, justus coram Deo, que se torna capaz de fazer atos bons. A essa crítica de Aristóteles subjaz a convicção básica de Lutero de que a humanidade é naturalmente incapaz de realizar qualquer coisa que seja boa coram Deo e que possa ser considerada como efetuando sua justificação. Para Lutero, a ratio e o conceito a ela associado de justitia, como empregado por Aristóteles e os juristas, tinham seu devido lugar na ordenação dos assuntos civis. A crítica de Lutero contra a razão se refere à sua soteriologia, particularmente à definição da justitia Dei, que é de importância tão central para a sua teologia como um todo. O conceito da justitia que Lutero rejeitou nesse contexto é exatamente o da ética de Aristóteles, que havia sido adotado pelos canonistas e juristas medievais, que havia se infiltrado na soteriologia por meio da via moderna e que correspondia à acepção secular e do senso comum da justiça em termos de uma moralidade do quid pro quo, cuja validade era imediatamente evidente à razão.